E se eu te contasse que existem brincadeiras que matam? Que talvez você mesmo já tenha feito alguma delas sem sequer perceber que estava flertando com a morte. Neste exato momento, milhares de pessoas ao redor do mundo estão planejando pegadinhas que, de fato, podem terminar em tragédia. Risos se transformam em lamentos e a diversão se converte em um pesadelo eterno. A linha que separa uma brincadeira inocente de um homicídio culposo é tão tênue, tão imperceptível, que muitos só a veem depois que é tarde demais. Os relatos que você está prestes a ouvir foram meticulosamente coletados de arquivos policiais, de depoimentos de famílias destroçadas e de relatórios médicos que documentam os últimos instantes de vidas brutalmente interrompidas por algo que, a princípio, deveria ser apenas diversão. Cada história que narrarei é verídica, protagonizada por pessoas reais que acordaram em um dia qualquer pensando em se divertir e nunca mais retornaram para casa. A pergunta que não quer calar é: quantas dessas pegadinhas mortais você já presenciou ou, pior ainda, participou, sem sequer imaginar o perigo real que estava correndo? Nossa primeira história nos leva a uma escola secundária em Ohio, nos Estados Unidos, durante o que prometia ser apenas mais um dia comum de aulas. Tyler Morrison, de 17 anos, era o tipo de garoto que todos conheciam como o palhaço da turma. Ele vivia inventando brincadeiras elaboradas, sempre em busca de arrancar risadas dos amigos. Naquele dia específico de outubro, Tyler decidiu que faria a pegadinha mais épica de sua vida estudantil. Havia assistido a inúmeros vídeos na internet de pessoas fingindo desmaios para assustar os outros e pensou: será hilário aplicar isso na aula de educação física? O plano de Tyler era bastante simples. Durante o aquecimento na quadra, ele fingiria um colapso súbito e permaneceria imóvel no chão, esperando o pânico se instalar. Depois, pularia, gritaria pegadinha. E todos ririam da situação. O que Tyler não podia imaginar era que o professor de educação física, Sr. Williams, era um ex-paramédico com mais de 15 anos de experiência em emergências médicas. Assim que Tyler executou sua performance, caindo no chão e fingindo convulsões, o professor imediatamente identificou o que ele pensou ser uma crise epiléptica severa. Seguindo à risca todos os protocolos de emergência médica que aprendeu ao longo dos anos, o professor Williams rapidamente virou Tyler de lado. Percebendo que o garoto parecia ter engolido a língua, ele tentou desobstruir suas vias aéreas. No desespero de salvar o estudante, Williams inseriu os dedos na boca de Tyler para puxar a língua para frente. Foi nesse exato momento que a tragédia, de fato, se transformou em uma realidade que ninguém poderia prever. Tyler, completamente imerso em sua atuação e sem querer quebrar o personagem antes da hora, mordeu com força os dedos do professor. O reflexo imediato de Williams foi puxar a mão bruscamente, mas Tyler manteve a mordida firme. Na luta desesperada para liberar seus dedos, o professor, sem querer, acabou empurrando a mão ainda mais para dentro da boca do garoto, fazendo com que Tyler engasgasse de verdade. O que havia começado como uma encenação cômica tornou-se uma emergência real em questão de segundos. Os outros estudantes assistiam em choque, enquanto Tyler começava a se debater no chão. Mas desta vez não era atuação, ele realmente não conseguia respirar. O professor Williams, finalmente percebendo que algo havia dado terrivelmente errado, tentou aplicar a manobra de Heimlich, mas já era tarde demais. Tyler Morrison morreu ali mesmo, na quadra da escola, vítima de asfixia aos 17 anos de idade. A pegadinha, que deveria durar apenas alguns segundos, lhe custou a vida inteira. Nossa segunda história nos transporta para uma festa de aniversário em uma casa de praia em Santa Catarina. Rodrigo Santos, de 23 anos, celebrava seu aniversário com um grupo de amigos próximos. A casa estava localizada em um penhasco, com uma vista deslumbrante para o mar. Durante a tarde, todos haviam ingerido uma quantidade considerável de álcool e, como geralmente acontece nessas situações, as brincadeiras foram se tornando cada vez mais arriscadas conforme a noite avançava. Um dos amigos de Rodrigo, conhecido como Tiago, teve a brilhante ideia de replicar uma pegadinha que vira em um programa de televisão. O plano era bem simples. Eles iriam fingir que empurravam Rodrigo do penhasco, parando no último segundo, apenas para vê-lo tomar um susto e para que todos pudessem rir de sua reação.
O que eles não calcularam foram os efeitos do álcool nos reflexos e na coordenação motora de todos os envolvidos. Tiago e mais 2 amigos se posicionaram discretamente atrás de Rodrigo, que, alheio a tudo, admirava a vista do mar. O plano era fazer o movimento de empurrar, freando 1 milésimo de segundo antes do contato real e então gritar "pegadinha!" no ápice do susto. Mas no instante em que Tiago fez o gesto, ele tropeçou em uma garrafa de cerveja esquecida no chão e acabou realmente esbarrando em Rodrigo, com força suficiente para desequilibrá-lo. Rodrigo, já sob o forte efeito do álcool e completamente desprevenido, não conseguiu recuperar o equilíbrio a tempo. Cambaleou em direção à borda do penhasco e, apesar dos gritos desesperados dos amigos que tentavam em vão agarrá-lo, caiu de uma altura de 40 metros direto nas pedras do mar. O corpo de Rodrigo foi encontrado 3 horas depois pelos bombeiros. Ele havia morrido instantaneamente com o impacto. A festa de aniversário transformou-se em um velório e Tiago nunca mais conseguiu se perdoar pelo que aconteceu. Nossa terceira história nos leva a uma empresa de tecnologia em São Paulo, onde um grupo de funcionários mantinha o hábito de pregar pegadinhas elaboradas uns nos outros durante o expediente. Daniel Oliveira, um engenheiro de software de 28 anos, era particularmente criativo com suas brincadeiras e sempre buscava superar a pegadinha anterior. Em uma sexta-feira de dezembro, Daniel decidiu que pregaria uma peça verdadeiramente memorável em seu colega de trabalho e melhor amigo, Carlos. O plano de Daniel era simular um curto-circuito no computador de Carlos. Ele havia pesquisado na internet como criar um efeito sonoro alto e faíscas falsas usando pequenos fogos de artifício, desses de festa junina. A ideia era esconder esses dispositivos dentro do gabinete do computador de Carlos e ativá-los remotamente quando ele ligasse a máquina na manhã de segunda-feira. Daniel imaginou que seria hilário ver a reação de pânico de Carlos, pensando que seu computador havia explodido. Durante o fim de semana, Daniel permaneceu no escritório para preparar sua pegadinha elaborada. Abriu o gabinete do computador de Carlos e instalou cuidadosamente os pequenos fogos de artifício, conectando-os a um sistema de ativação remota que ele mesmo programou. O que Daniel ignorava era que os fogos de artifício que compraram continham uma quantidade de pólvora muito maior do que o esperado, e que o gabinete do computador criaria um efeito de confinamento, intensificando exponencialmente a explosão. Na segunda-feira de manhã, Carlos chegou ao escritório como de costume, cumprimentou os colegas e sentou-se em sua mesa de trabalho. Daniel estava a poucas mesas de distância, mal contendo a ansiedade para ver a reação do amigo. Quando Carlos apertou o botão para ligar o computador, Daniel ativou o dispositivo remotamente. A explosão que se seguiu foi muito mais intensa do que qualquer um poderia sequer imaginar. O gabinete do computador explodiu com uma força devastadora, lançando fragmentos de metal e plástico em todas as direções. Carlos foi atingido no pescoço por um pedaço de metal que cortou sua artéria carótida. Ele desabou instantaneamente enquanto o sangue jorrava de forma incontrolável. Daniel correu em desespero para ajudar o amigo, mas Carlos perdeu a consciência em menos de 1 minuto e morreu antes mesmo da chegada da ambulância. A quarta história nos leva a uma universidade no interior de Minas Gerais, onde um grupo de estudantes de medicina estava no último ano do curso. Como parte de uma tradição entre os formandos, eles costumavam pregar pegadinhas uns nos outros, utilizando seus conhecimentos médicos de forma bastante criativa. Mariana Costa, de 25 anos, era conhecida por suas brincadeiras inteligentes e sempre buscava incorporar elementos científicos em suas pegadinhas. Para sua pegadinha final antes da formatura, Mariana decidiu simular uma situação de emergência médica durante uma aula prática. Seu plano era fingir uma reação alérgica severa a alguma substância e observar como seus colegas reagiriam, aplicando os procedimentos que haviam aprendido. Ela havia estudado cuidadosamente todos os sintomas e sabia exatamente como atuar para tornar a situação incrivelmente convincente. Durante uma aula de farmacologia, Mariana fingiu ter ingerido acidentalmente uma substância à qual era alérgica e começou a simular os sintomas de um choque anafilático. Imitou dificuldades respiratórias, inchaço no rosto e pescoço e até mesmo conseguiu alterar sua pressão arterial através de técnicas de respiração que aprendera em aulas de fisiologia.
Seus colegas e o professor, naturalmente, entraram imediatamente em modo de emergência médica. Seguindo todos os protocolos corretos, eles administraram epinefrina em Mariana para combater a suposta reação alérgica. O grande problema é que Mariana não estava de fato tendo uma reação alérgica. E seu corpo reagiu de forma totalmente inesperada à medicação. A epinefrina causou uma arritmia cardíaca severa em Mariana, que não tinha histórico de problemas cardíacos, mas possuía uma condição genética rara que nunca havia sido diagnosticada. Em questão de minutos, Mariana entrou em parada cardíaca real. Seus colegas tentaram desesperadamente reanimá-la, aplicando todos os procedimentos de ressuscitação que conheciam, mas não conseguiram reverter a situação. Mariana morreu ali mesmo na sala de aula, vítima de sua própria pegadinha, há apenas 3 semanas de se formar em medicina. A ironia trágica dessa situação ecoou pelos corredores da universidade por muitos e muitos anos. Estas 4 histórias representam apenas uma pequena fração dos casos documentados de mortes causadas por pegadinhas que deram terrivelmente errado. Cada uma delas começou com a intenção, aparentemente inocente, de arrancar alguns risos, mas terminou com famílias destroçadas, amigos traumatizados e vidas perdidas para sempre. O que todas essas tragédias têm em comum é o fato de que nenhuma das vítimas jamais imaginaria que aquele seria seu último dia de vida quando acordaram pela manhã. A realidade assustadora é que a linha entre diversão e tragédia é muito mais tênue do que conseguimos imaginar. Cada pegadinha, por mais inofensiva que pareça, carrega consigo um potencial destrutivo que raramente consideramos antes de executá-la. Tyler não sabia que sua atuação se tornaria a sua própria realidade. Rodrigo jamais imaginou que uma brincadeira de empurrão custaria sua vida. Daniel nunca pensou que sua engenhosidade técnica se transformaria em uma arma mortal. Mariana não calculou que seu vasto conhecimento médico poderia ser usado de forma trágica contra ela mesma. A pergunta que deveria nos assombrar e nos manter acordados à noite é esta: quantas vezes já participamos de situações similares sem, de fato, perceber o perigo real que estávamos correndo? Quantas pegadinhas presenciamos que poderiam ter terminado em tragédia se apenas um pequeno detalhe tivesse sido diferente? Da próxima vez que você pensar em fazer uma brincadeira elaborada ou participar de uma pegadinha, por favor, lembre-se dessas histórias e pergunte a si mesmo: vale realmente a pena arriscar uma vida por alguns segundos de diversão? Especialistas em psicologia comportamental oferecem uma explicação perturbadora para o fato de continuarmos arriscando vidas em nome da diversão. Segundo estudos recentes, nosso cérebro possui uma falha fundamental na avaliação de riscos quando está em modo de entretenimento. A dopamina liberada pela expectativa da risada literalmente desliga nossa capacidade de julgamento crítico. É como se o humor fosse uma droga, deixando-nos temporariamente cegos para as consequências mortais de nossos próprios atos. O Dr. Marcus Thornfield, neurocientista especializado em comportamento de riscos, Jake havia calculado cada detalhe com uma precisão matemática quase obsessiva. As explosões eram pequenas cargas de pólvora escondidas em pontos estratégicos, acionadas remotamente através de um sistema que ele mesmo desenvolvera. Os atores tinham roteiros específicos, rotas de fuga planejadas e sinais de segurança estabelecidos. Tudo parecia perfeitamente controlado, até o momento em que a primeira vítima desceu ao porão. Sarah Chen, de 19 anos, estudante de psicologia, era conhecida por sua coragem e senso de humor. Ela se ofereceu voluntariamente para ser a primeira a testar a casa assombrada antes da inauguração oficial. O que Jake não havia previsto era que Sarah sofria de uma condição cardíaca não diagnosticada, uma arritmia que poderia ser fatal se submetida a um estresse extremo. Quando Sarah entrou no porão escuro, o primeiro susto funcionou exatamente como planejado. Ela gritou, riu e seguiu em frente. O segundo efeito a fez pular, mas ela continuou sorrindo. Foi no terceiro momento, quando uma explosão mais intensa foi combinada com um ator fantasiado pulando de uma parede falsa, que seu coração simplesmente parou de bater. Os amigos que assistiam através das câmeras de segurança pensaram inicialmente que Sarah estava apenas fingindo desmaiar, como parte da brincadeira.
Foram necessários 3 minutos preciosos para que percebessem que ela não estava mais respirando. Quando finalmente desceram para socorrê-la, já era tarde demais. Sarah morreu no chão frio do porão, cercada pelos mesmos amigos que acreditavam estar proporcionando a ela uma experiência divertida e memorável. Jake Morrison nunca se recuperou completamente do trauma. Ele abandonou o curso de engenharia, desenvolveu depressão severa e passou anos em terapia tentando lidar com a culpa de ter criado a armadilha que matou uma de suas melhores amigas. Em suas próprias palavras, registradas durante uma entrevista 5 anos após o incidente, ele descreveu a experiência como viver em um pesadelo permanente, onde cada risada que ouve na rua o lembra do último som que Sarah fez antes de morrer. Mas a história de Sarah e Jake representa apenas uma categoria específica dessas tragédias. Existe um tipo ainda mais perturbador de morte por pegadinha: aquelas que envolvem a tecnologia moderna e as redes sociais. A pressão incessante por criar conteúdo viral tem empurrado pessoas comuns para territórios de risco nunca antes explorados na história humana. Em 2020, durante o auge da quarentena, um fenômeno macabro começou a se espalhar pelas plataformas digitais. Jovens influenciadores competiam entre si para criar as pegadinhas mais extremas e perigosas, impulsionados pela necessidade desesperada de visualizações e engajamento. O algoritmo das redes sociais, programado para priorizar conteúdo que gera reações emocionais intensas, inadvertidamente começou a premiar comportamentos cada vez mais arriscados. Marcus Chen, de 23 anos, morador de São Francisco e aspirante a influenciador digital, decidiu que sua pegadinha seria diferente de todas as outras. Ele planejou fingir a própria morte por envenenamento ao vivo durante uma transmissão usando técnicas de maquiagem cinematográfica para simular os efeitos de uma overdose. Seu plano era fazer com que seus seguidores acreditassem que ele estava realmente morrendo, criar o máximo de drama possível e, só então, revelar que tudo não passava de uma encenação elaborada. Marcos havia estudado os sintomas de envenenamento por arsênico durante semanas. Praticou as convulsões, memorizou os padrões de respiração irregular e até mesmo aprendeu a controlar sua pulsação para criar a ilusão mais convincente possível. O que ele não considerou foi o efeito psicológico devastador que sua própria performance teria sobre sua mente. Durante a transmissão ao vivo, assistida por mais de 15 mil pessoas simultaneamente, Marcos começou a interpretar os sintomas de envenenamento com uma precisão aterrorizante. Conforme a encenação progredia e ele lia os comentários desesperados de seus seguidores, implorando para que alguém chamasse a ambulância, algo em seu cérebro começou a se confundir entre realidade e ficção. Especialistas chamam esse fenômeno de dissociação induzida por performance. Quando uma pessoa simula sintomas extremos de morte por um período prolongado, especialmente sob um estresse emocional intenso, o cérebro pode começar a manifestar fisicamente os sintomas que estão sendo interpretados. É como se a mente perdesse temporariamente a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é encenação. Marcos, então, começou a sentir genuinamente os sintomas que estava fingindo. Suas mãos começaram a tremer descontroladamente, não mais como parte da performance, mas como uma resposta real de seu sistema nervoso ao trauma psicológico. Sua respiração se tornou genuinamente irregular. Seu coração disparou para níveis perigosos. Em questão de minutos, o que havia começado como uma encenação transformou-se em uma emergência médica real. Os paramédicos chegaram ao apartamento de Marcos 17 minutos após o início da transmissão. Encontraram um jovem em estado de choque severo, com sinais vitais extremamente instáveis e sintomas neurológicos que não condiziam com nenhuma substância tóxica conhecida. Marcos foi declarado morto no hospital 3 horas depois, vítima de um colapso cardiovascular induzido por estresse psicológico extremo. O mais perturbador é que a transmissão continuou bravando até o momento em que os paramédicos desligaram o equipamento. 15 mil pessoas assistiram em tempo real à transformação gradual de uma pegadinha elaborada em uma tragédia genuína e irreparável.
Muitos dos espectadores relataram posteriormente sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, incapazes de esquecer as imagens dos últimos momentos de vida de Marcos. A família de Marcos processou a plataforma digital, argumentando que o algoritmo havia incentivado comportamentos autodestrutivos ao recompensar conteúdo cada vez mais extremo com maior alcance e monetização. O caso estabeleceu precedentes legais importantes sobre a responsabilidade das redes sociais em mortes relacionadas à busca incessante por conteúdo viral. Estas histórias revelam uma verdade incômoda sobre a natureza humana moderna. Nossa necessidade insaciável de entretenimento, validação social e conexão digital tem nos empurrado para territórios psicológicos perigosíssimos. Criamos e alimentamos uma cultura onde o valor de uma pessoa é medido por sua capacidade de gerar reações emocionais em outros, independentemente do custo pessoal envolvido. O Dr. Thornfield acredita que estamos vivendo uma verdadeira epidemia silenciosa de mortes relacionadas ao entretenimento extremo. Segundo suas pesquisas, o número de fatalidades causadas por pegadinhas aumentou 400% na última década, coincidindo diretamente com o crescimento exponencial das plataformas de mídia social e a gamificação do cotidiano. A verdade nua e crua é que cada clique, cada visualização, cada compartilhamento é uma gota de sangue no altar do entretenimento moderno. Somos todos cúmplices de um sistema que transformou o sofrimento humano em uma commodity digital, onde a própria morte se tornou apenas mais um tipo de conteúdo para ser consumido e esquecido em questão de horas. O que mais me perturba não são as mortes em si, mas sim a nossa reação coletiva a elas. Assistimos, comentamos, reagimos com emojis de choque e então seguimos em frente para o próximo vídeo na nossa timeline infinita. A tragédia de Marcos não foi apenas a sua morte, mas sim quantos de nós paramos realmente para processar o que havíamos testemunhado. 15.000 pessoas viram um jovem morrer ao vivo, e a maioria dessas pessoas provavelmente assistiu a outros vídeos na mesma sessão de navegação logo em seguida. Essa dessensibilização sistemática é, talvez, o verdadeiro vírus da nossa era. Não conseguimos mais distinguir entre entretenimento e realidade, entre performance e vida autêntica. Criamos uma geração inteira que acredita que sua existência só tem valor se for documentada, compartilhada e validada por estranhos na internet. E, pior ainda, que acredita que quanto mais extrema for a performance, maior será seu valor como ser humano. A família de Marcos foi corajosa ao processar a plataforma, mas essa ação legal apenas arranha a superfície de um problema muito mais profundo. Não são apenas os algoritmos que nos empurram para conteúdo extremo, somos nós mesmos que alimentamos essa máquina com nossa atenção viciada. Cada segundo que gastamos assistindo a esses conteúdos é um voto silencioso aprovando esse sistema perverso. O Dr. Thornfield está certo sobre a epidemia, mas eu acredito que ela é ainda mais grave do que suas pesquisas indicam. Para cada morte documentada relacionada a pegadinhas extremas, quantas outras acontecem longe das câmeras, motivadas pela mesma mentalidade doentia? Jovens que se machucam tentando recriar estantes que viram online, pessoas que desenvolvem transtornos alimentares perseguindo likes, indivíduos que destroem relacionamentos reais em busca de drama digital. Vivemos em uma cultura onde ser esquecido é considerado pior do que morrer, onde ter milhões de pessoas sabendo seu nome, mesmo que seja porque você morreu de forma trágica e desnecessária, é preferível a viver uma vida anônima e significativa. Marcos não morreu por acidente. Ele morreu como consequência lógica de um sistema que ensina às nossas crianças que elas são produtos a serem vendidos para o maior número possível de consumidores. E nós, como consumidores, temos sangue nas mãos. Cada vez que clicamos em conteúdo sensacionalista, cada vez que compartilhamos vídeos chocantes, cada vez que recompensamos comportamentos extremos com nossa atenção, estamos financiando a próxima tragédia. Somos traficantes de adrenalina digital, viciados em doses cada vez mais altas de emoções artificiais. O mais terrível é perceber que essas mortes não são aberrações do sistema. Elas são características inerentes a ele. A escalada constante para conteúdo mais extremo inevitavelmente nos leva a esse ponto. Quando você precisa superar o último vídeo viral, quando sua relevância depende de chegar mais perto da linha vermelha do que qualquer um antes de você,
Cruzar essa linha torna-se estatisticamente inevitável. Pense nisso. Marcos provavelmente assistiu a dezenas ou centenas de pegadinhas similares antes de decidir fazer a sua própria. Ele foi condicionado, como de certa forma todos nós, a acreditar que esse tipo de conteúdo era normal, aceitável e até mesmo admirável. Ele não acordou um dia e decidiu arriscar sua vida por entretenimento. Ele foi gradualmente moldado por um ecossistema digital que normaliza o absurdo e glorifica o perigoso. A ironia cruel é que a própria morte de Marcos se tornou ela mesma conteúdo viral. Artigos sobre sua tragédia foram compartilhados milhões de vezes. Vídeos analisando o incidente geraram milhões de visualizações, e discussões sobre o caso dominaram fóruns online por semanas. Em sua morte, Marcos finalmente conseguiu a relevância digital que buscava em vida, provando de forma macabra que em nosso mundo digital distorcido, até mesmo ser uma vítima pode ser uma forma de sucesso. Estamos, de fato, criando uma sociedade de gladiadores digitais, onde jovens lutam até a morte não por glória ou honra, mas por likes e shares. A única diferença é que no Coliseu Romano, pelo menos a plateia estava fisicamente presente para testemunhar as consequências de sua sede por entretenimento. Estamos, de fato, criando uma sociedade de gladiadores digitais, onde jovens lutam até a morte não por glória ou honra, mas por likes e shares. A única diferença é que no Coliseu Romano, pelo menos a plateia estava fisicamente presente para testemunhar as consequências de sua sede por entretenimento. Nós assistimos a mortes reais através de telas, protegidos pela distância digital que nos permite consumir a tragédia como se fosse pura ficção. O que me assombra é imaginar quantos outros Marcos existem neste exato momento, planejando suas próprias pegadinhas extremas, convencidos de que conseguirão ser diferentes, de que conseguirão controlar variáveis incontroláveis. Eles estudam os vídeos que deram errado, acreditam que podem aprender com os erros dos outros, mas não percebem que estão apenas se tornando a próxima estatística em uma progressão matemática inevitável. E nós? Nós continuaremos assistindo, comentando e compartilhando, até que o próximo Marcos apareça em nossas timelines. Porque, no fundo, por mais que possamos fingir choque e indignação, a verdade incômoda é que essas tragédias nos excitam, elas nos fazem sentir vivos, nos dão algo para conversar, nos conectam temporariamente com emoções reais, em uma vida cada vez mais mediada por telas. A pergunta que me mantém acordado à noite não é se isso vai parar, porque, no fundo, eu sei que não vai. A pergunta é: quantas mortes ainda precisaremos testemunhar antes de admitirmos que somos todos responsáveis por criar e manter esse sistema mortífero? Quantos jovens ainda terão suas vidas desperdiçadas no altar da viralização antes que reconheçamos que nossa sede insaciável por entretenimento extremo tem um preço humano real e crescente? Marcos morreu numa quinta-feira à tarde, e na sexta-feira de manhã, o mundo já havia seguido em frente para a próxima tendência viral. Sua morte se tornou apenas mais um marco em uma timeline infinita de tragédias digitais, mais um nome em uma lista crescente de vítimas de uma cultura que valoriza mais a performance da vida do que a vida em si. Se você chegou até aqui, se leu cada palavra desta história sem pular para outro vídeo, você já fez mais do que a maioria das pessoas que assistiram Marcos morrer ao vivo. Você parou, você refletiu, você permitiu que a realidade do que aconteceu realmente o afetasse. Isso, por si só, é um ato de resistência em uma cultura que nos treina para consumir tragédia sem digeri-la. A próxima vez que você vir conteúdo extremo em sua timeline, antes de clicar, antes de compartilhar, antes de reagir, lembre-se de Marcos. Lembre-se de que, por trás de cada visualização, existe uma pessoa real, com medos reais, em busca desesperada por validação em um mundo que ensinou a ela que sua humanidade só tem valor se puder ser transformada em espetáculo. Não deixe que a morte de Marcos seja apenas mais uma história de terror que você consome passivamente. Deixe que ela mude algo em você,
que ela o faça questionar sua própria relação com o entretenimento digital, que ela o inspire a valorizar conexões humanas reais mais do que performances online artificiais. Porque, no final das contas, todos nós somos responsáveis por criar o mundo em que vivemos. E se não fizermos nada para mudar a direção dessa cultura mortal, o próximo Marcos pode ser alguém que você conhece, alguém que você ama, ou, quem sabe, até mesmo você.